Shalom, Shalom Adonai, meus irmãos. Sou aqui o Rev J. Castro e trago mais uma mensagem de Deus para os nossos corações. O meu tema de hoje é um tema lindo e maravilhoso. O jeito de evangelizar de Cristo. Como é que Cristo evangelizava? Você tem ideia? Claro que você sabe, você conhece mais ou menos como é que o Cristo evangelizava. Por isso, meu tema de hoje, o jeito de evangelizar de Cristo. Mateus capítulo 9, versos 35 em diante diz: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: Na verdade, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. O jeito de evangelizar de Cristo. Meus irmãos, é preciso compreender que a evangelização é uma ordem de Deus. É uma ordem de Cristo. A evangelização não é, sempre eu tenho dito, uma opção da igreja. É uma determinação que o Senhor nos deu. Toda igreja, seja ela qualquer denominação, seja a igreja reformada ou não, seja a igreja que crê na predestinação ou não, ela precisa evangelizar. É uma ordem do Senhor. Não temos opção ou opções dizendo não vou evangelizar, porque a igreja foi criada como reino de Deus para transmitir as boas novas do Senhor nosso Deus. Por isso está bem claro em 1 Pedro 2,9: Vós sois o sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, para trazer as palavras e anunciar as maravilhas do Senhor. Por isso, meus irmãos, é importante compreender o tema de hoje, o jeito de evangelizar de Cristo. E iniciando, ele vai dizendo, meus irmãos, que ele pregava nas cidades, aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doença e enfermidade. O primeiro jeito de Cristo evangelizar, meus irmãos, exatamente está na forma de abordagem. Todas as cidades, todas as aldeias, vilas pequenas e grandes, sempre tem pessoas para receber a palavra de Deus. Nós podemos ser tentados a evangelizar somente em grandes cidades, em grandes centros. Muito mais com o evento da mídia agora, é uma desculpa muito grande para a igreja evangelizar só em grandes centros. Isso é uma tentação e é um perigo, porque o Senhor Jesus, no seu jeito de evangelizar, evangelizou cidades e aldeias. Segundo lugar, meus irmãos, ele resolveu o problema das pessoas. Note bem que curava doenças e enfermidades de todos os tipos. E aqui, meus irmãos, eu quero enfocar um ponto importante para as igrejas históricas. As igrejas reformadas que normalmente
Dizem que isso foi para o tempo dos discípulos. Mas aqui, meus irmãos, Jesus trazia essa mensagem completa à vida das pessoas. Nenhum de nós que somos pregadores do Evangelho, nem um missionário, um evangelista, deva se furtar em pregar o Evangelho em todos os lugares. Em segundo lugar, interceder, orar para que as pessoas sejam curadas. E isso não tem nada a ver com obras pentecostalísticas. Nada a ver. Isso é um trabalho do pregador do Evangelho. É preciso abordar, pregar, e se alguém tiver algum problema de saúde ou outros problemas mais, é preciso que intercedamos. Nós não vamos dar a saúde para as pessoas. Nós não vamos dar o emprego para quem está desempregado ao ouvir o Evangelho. Mas o que nós temos que fazer é interceder diante do Eterno e Ele vai providenciar emprego para quem está ouvindo o Evangelho. E Ele vai curar também as doenças das pessoas que estão ouvindo a palavra do Evangelho do Reino. Então, o jeito de evangelizar de Cristo era um jeito completo, holístico, onde as pessoas eram abordadas. As cidades todas eram acolhidas. E vai aqui uma palavra às igrejas maiores, inclusive a minha própria igreja presbiteriana, que se volte também para as vilas e cidades e vilarejos, porque dali pode sair pessoas salvas, inclusive para pregar o Evangelho. Então é preciso, meus irmãos, que nós voltemos não só para as grandes cidades, os grandes centros, mas é preciso que projetemos uma obra de evangelização do jeito que o Cristo fazia. Abordando cidades, vilarejos e também trazendo a libertação, trazendo a cura, trazendo a solução para os problemas das pessoas, para que elas venham ser abençoadas por Cristo. Porque Cristo, de fato, meus irmãos, evangeliza e abençoa também as pessoas. O verso 36 do capítulo 9 de Mateus, o nosso texto de hoje, 9, 35 em diante, o 36 diz: vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam como que ovelhas sem pastor. Há muita pregação na mídia, na internet, na televisão. A televisão, nos jornais nem tanto. Mas há muitos tipos de pregações. Podemos ser tentados a pensar que todos estão sendo abrangidos, mas não é verdade. Milhões de pessoas ainda não escutam o Evangelho de Cristo. Não é pouco, inclusive no Brasil. Somos tentados a evangelizar em muitos países, mas é preciso compreender, meus irmãos, que precisamos primeiro atender às nossas necessidades. Nós temos no Brasil 6.000 municípios. E é preciso que a igreja evangélica, a igreja de Cristo, atente para essa estatística. Que é preciso voltarmos para a pregação do Evangelho no nosso país, na nossa cidade. Eu tenho visto igrejas fazendo trabalhos missionários com pessoas em outros países, longe às vezes. Mas esta igreja não consegue trazer pessoas da sua cidade para assistir o culto nas suas igrejas. Então tem alguma coisa errada nisso, alguma
um foco errado, um foco equivocado. E eu tenho visto pastores, lideranças com esses focos errados, querendo fazer missões, mas não trabalham na evangelização local. Cristo, meus irmãos, aqui no verso 36 do capítulo 9, ele, vendo as multidões, ele via que elas sofriam, então ele teve compaixão delas, porque elas andavam errantes. Nesta década, no século 21, você vai ver pessoas errantes de todos os lados. As pessoas sem referência. As pessoas buscando reafirmações em lugares aonde não existem. Nós temos visto nos grandes shows do Brasil milhões de jovens buscando esses shows. O Lollapalooza, outros shows profanos que vêm para o Brasil, grandes turnês, as pessoas participando, especialmente a juventude, que às vezes em casa não consegue ajudar a família comprando 1 quilo de alimento, mas eles vão para estes shows pagando 200, 300 reais, 500 reais para assistir um show profano. Eles estão perdidos, sem referência. Às vezes eles não guardam 1 minuto para ouvir a evangelização, que é de graça. Mas Cristo trouxe aqui, no capítulo 9, verso 36 de Mateus, as multidões sofrendo. E nós podemos ver, como igreja hoje, como as multidões estão sofrendo no Brasil e no mundo. Não é só no Brasil, é em todas as partes do mundo. Mas vamos citar no Brasil porque nós somos brasileiros e temos o compromisso com os nossos irmãos. O segundo compromisso é com as nações que falam português. Nós temos aí Portugal, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé, Cabo Verde, uma pequena parte do Nepal, o Timor-Leste, países que falam português e que nós temos um compromisso de evangelizar e eles têm uma credibilidade grande no Brasil. Então o Brasil não pode, a igreja brasileira, não pode furtar-se do seu projeto de missões, primeiramente fazer projetos para os países de língua portuguesa. Por isso, meus irmãos, os focos podem estar errados. Existem igrejas fazendo missões em países muçulmanos, por exemplo. Os países muçulmanos precisam ser evangelizados? Sim, precisam. Mas muito mais, antes, primeiramente, principalmente, os irmãos de língua portuguesa. E aqui vai uma mensagem até para a minha própria igreja presbiteriana do Brasil. Mas vai para você também que é assembleiano, batista, pentecostal, luterano, wesleyano, não importa. Somos brasileiros, precisamos atender às necessidades das pessoas. Então aqui Jesus viu as pessoas sofrendo e ele então disse para os seus discípulos: elas estão vivendo como ovelhas sem pastor. Você vai dizer, mas temos tantos pastores no Brasil, reverendo? Temos. Mas temos pastores envolvidos com políticas, envolvidos com coisas que não tem nada a ver. Eu vi aí pastores de igrejas históricas militando em política de forma que esqueceu até da Bíblia. Pastores usando armas, arma de fogo. Pastores xingando outro político. Pastores esbravejando politicamente.
na Câmara Federal, esquecendo o seu princípio básico, que é a fé em Cristo. Eu não vou nem dizer a vocação pastoral, porque esses elementos talvez nem vocação pastoral eles tenham. Usam o título para se eleger deputados e outros cargos mais. Porque o pregador do Evangelho deva-se militar, propagar, cuidar das pessoas, como disse aqui Jesus. As pessoas estavam andando como errante. E logo Jesus detectou em terceiro ponto, é exatamente a liderança para preparar para pregar. O verso 37 ele disse: então disse Jesus a seus discípulos, na verdade, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Eu vejo aí, meus irmãos, nos vestibulares, jovens buscando vários cursos. Isso é legal e é real e é bom. Os melhores cursos, como eles dizem, medicina, psicologia, direito, engenharia, ou as engenharias. Mas é preciso compreender, meus irmãos, que Deus tem vocações joviais para esta juventude. São poucos os obreiros comprometidos. Aí vem aqui uma pergunta, meus irmãos. Por que existem tantos pastores sem igrejas? É o que a gente chama os pastores sem igrejas. Ou pastores desigrejados. É interessante isso, meus irmãos. É um distúrbio que nós estamos vivendo agora. A gente vai nos presbitérios, nas regiões, nas lideranças das igrejas. Existem lá pastores colocados e às vezes a metade sem igrejas. E Jesus disse aqui no capítulo 9 de Mateus 37 que na verdade é grande a seara, mas os trabalhadores são poucos. Por que se tem tantos pastores sem campo? Politicamente, muitas igrejas deixam pastores sem campo. Eu acho que não poderia deixar ninguém sem igreja, porque tem muitos campos, muitos lugares. É só abrir frentes novas. O dinheiro que se gasta evangelizando pelo mundo, às vezes uma evangelização cega, sem saber os resultados reais, deveríamos gastar nas nossas igrejas locais, patrocinando os obreiros que existem ali, sem campos. Por isso, meus irmãos, é importante a gente compreender. O jeito de evangelizar de Jesus não é o mesmo que as igrejas fazem hoje. Ou então o jeito da igreja que está evangelizando não é o mesmo que fazia Jesus. Jesus evangelizava em todos os bairros, cidades e vilarejos. Nós não fazemos isto. Ele curava as enfermidades, as pessoas vêm e voltam doentes. Ele detectava os problemas das pessoas, tendo compaixão, e nós às vezes deixamos as pessoas passar fome. Nós deixamos obreiros sem campos, podendo colocar em algum local para trabalhar, para abrir uma congregação nova, abrir um ponto de pregação, abrir uma célula nova de evangelização, meus irmãos. Onde é que estamos com a cabeça? Talvez estamos com a cabeça no marketing, mas esquecemos das pessoas. Em último lugar, meus irmãos, Jesus, no seu jeito de evangelizar, disse aos seus discípulos: rogai, pois, ao Senhor da seara, que é Deus, que mande trabalhadores para a sua
seara. Então, meus irmãos, no jeito de evangelizar da igreja, ela precisa enviar. Como eu disse, se na sua igreja tem pastores parados, sem campo, sem igreja, talvez ele não queira trabalhar também. Se ele não quer trabalhar, por certo ele não tinha vocação para o trabalho. Ou tem outros problemas qualquer, mas se ele quer trabalhar, convoque os obreiros para um grande trabalho de evangelização. Porque o Senhor determinou aos discípulos que buscassem, que não ficasse só nos 12 discípulos, nos 12 apóstolos, mas que rogasse ao Pai, porque a seara de fato é grande, meus irmãos. O Brasil, nós temos hoje mais de 200 milhões, mas é preciso compreender que ainda falta obreiros. Falta obreiros para esta grande evangelização. Por isso, meus irmãos, que o Eterno abençoe a todos nós e que possamos estar com o nosso coração voltado para o trabalho de Deus. No jeito de evangelizar do Cristo. Que nós possamos trazer, fazer um grande pacto na evangelização. Graças a Deus, eu pastoreei quase 30 anos, mas em todos os lugares sempre tive um sucesso, crescimento. Graças ao Eterno, eu tive esse privilégio das igrejas sempre desenvolver, crescer, conversões, batismos e etc. Por isso, meus irmãos, que o Eterno abençoe a todos nós. Voltando para o jeito de evangelizar do Cristo. Que a sua igreja possa despertar para evangelizar vilas, cidades, cuidar das pessoas, orar pelos enfermos, ter compaixão das pessoas, cuidar dos obreiros, ver o porquê que eles precisam, o que estão precisando para desenvolver. E rogar ao Eterno que mande obreiro para a sua seara. Que o Eterno abençoe a todos. Envie essa mensagem para outros lugares, amigos, para as igrejas, para os grupos, para que o Eterno possa ter misericórdia de todos nós. Shalom para todos.